Boa noite, meus irmãos queridos, graça e paz. Mais uma vez aqui para partilhar com os irmãos da poderosa, graciosa Palavra de Deus. Essa palavra que transforma, que dá vida, que abre olhos a cegos, que guia os passos daqueles que estão confusos e perdidos na vida e que finalmente lhes assegura a salvação na pessoa gloriosa e bendita do nosso Salvador, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que vem do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Faz parte daquele encontro que Jesus teve com Zaqueu. Jesus, nesse encontro com Zaqueu, depois de uma rápida conversa com ele e depois de ter entrado na sua casa, Zaqueu ter provado da salvação, então Jesus diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu li há algum tempo atrás uma história que eu tenho quase certeza que na verdade nunca aconteceu, mas é uma história como qualquer outra escrita para nos trazer uma lição preciosa. Trata-se do encontro de um homem que queria vender o seu sítio com o famoso poeta Olavo Bilac. Ele disse ao poeta: poeta, eu gostaria de vender o meu sítio, aquele que o senhor já conhece, e queria que o senhor fizesse o anúncio. Olavo pegou um pedaço de papel e pegou um lápis e então escreveu o seguinte: vende-se encantadora propriedade, onde em um extenso arvoredo cantam os pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas de um belo ribeirão, e a casa nela existente é banhado pelo sol nascente, e oferece as sombras tranquilas das tardes nas varandas. Depois de alguns dias, o poeta se encontrou com aquele homem e lhe perguntou: poeta, você vendeu o seu sítio? Ele disse: nem pensei mais nisso. Depois que li aquele anúncio é que descobri a maravilha que eu tenho. Meus irmãos, assim é a vida de muitos de nós. Nós não conseguimos ver o valor que nós temos até que algo nos abre os olhos. Algo revelador chega diante de nós, chega na nossa vida, e nós passamos a ver o verdadeiro valor da vida que nós temos. Eu tenho ouvido em muitos funerais, pronunciamentos de amigos, de parentes, familiares diversos sobre alguém que morreu e que está agora na iminência de ser levado ao cemitério dentro de um ataúde. E como eu escuto coisas tão bonitas a respeito dessas pessoas. Muitas vezes alguém deseja até saber se é verdade que aquela pessoa está deitada dentro daquele caixão. Mas as pessoas passam a falar das coisas boas e interessantes que aconteceram na vida dessas pessoas que partiram. Dessas pessoas que já não estão mais entre eles, seus familiares, seus amigos, seus parentes, que muitas vezes não foram não tão bem queridos assim. Mas há coisas que eles trazem e que eles ressaltam a respeito dessas pessoas, e quase sempre são coisas positivas. Um tanto quanto tarde para esse tipo de coisa, você não acha? Outras pessoas, por não suportarem mais viver o tipo de vida que estão vivendo, cheia de decepções, de dores, de tristezas, de pecados, de toda sorte de desmandos desenvolvidos no decorrer e no desenvolver dos seus dias,
então passam a olhar para si mesmos e a ver tantas coisas ruins, das quais eles juram que não podem mais se desvencilhar. E muitos até, por não suportarem mais viver assim, pensam em dar cabo das suas vidas. Muitos, inclusive, cometem atrocidades contra si mesmos. Lá em João 10, versículo 10, Jesus disse, certa feita, a seguinte coisa: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Nós vivemos em um mundo mercê de toda sorte de influência de mundos invisíveis. Nós não podemos negar, meus senhores, que há influências de mundos espirituais por toda parte desse planeta. Nós podemos ver isso com os nossos próprios olhos. Razão porque Paulo escreveu, certa feita, dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra o mundo espiritual da maldade, o mundo invisível, que influencia vidas e que as guia, até muitas vezes de uma forma muito feliz, para a destruição. O escritor sagrado disse que há caminhos que aos homens até parecem direitos, mas o final deles sempre dá para a morte. Pedro escreve dizendo: acautelai-vos, porque o diabo, o vosso adversário, está ao derredor de cada um, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. A vida neste mundo oferece muitas opções. Opções de diversões, opções de prazer, opções de lucros pessoais. Oferecem tantas coisas, enganam as mentes e os corações dos seres humanos. E muitos deles, indo atrás dessas coisas, se encontram num momento ou num outro momento em becos sem saída. Muitos veem a sua vida se desmoronar diante dos seus próprios olhos. Muitos têm aceito essas ofertas do mundo e têm finalmente, infelizmente, provado do amargo de uma vida que nunca de fato viveu em paz e nunca de fato experimentou o sabor da verdadeira vitória. Jesus então nos assegura em João 10:10, na segunda parte, dizendo: eu vim para que tenhais vida e a tenhas em abundância. Vida em abundância, senhores, é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida onde você pode sentir a própria paz dentro do seu coração. Você tem uma consciência que não lhe acusa. E no final você tem uma alegria contagiante. E você goza sempre de vitória sobre vitória, por causa das opções que você fez na vida. Você poderia olhar para si mesmo e perceber se a vida que você tem, essa vida que você vive a cada dia, vale de fato a pena ser vivida? Então, se você responde não, então ouça de novo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você sabe, tudo quanto foi feito nesse mundo foi feito por Jesus. O escritor sagrado diz lá em João 1, versículo 3, que ele fez todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E para que ele fez isso? Fez para si mesmo, para o seu louvor, para o engrandecimento do seu nome. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36, dizendo: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. E no final Paulo diz: glória, pois, a ele eternamente. E amém. Inclusive a sua vida e a minha foram feitas, criadas para o louvor
do nome bendito e glorioso do nosso Salvador, Jesus. Ele disse que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, assim como aquele anúncio que foi feito por foi feito por Olavo Bilac para um homem que queria vender o seu sítio, você pode também ter a oportunidade de parar e de olhar para você mesmo e descobrir os valores que Cristo pode restaurar na sua vida. Valores que estão escondidos por baixo de coisas ruins que a vida lhe ajudou ou lhe levou a desenvolver. Cristo está pronto para restaurá-lo, porque foi para isso mesmo que ele veio, para buscar e salvar o que estava perdido, inclusive a sua vida. E depois de abraçar Jesus Cristo pela fé, você poderá afirmar, como aquele homem que não quis mais vender o seu sítio depois que leu o anúncio feito pelo grande poeta Olavo Bilac. Você pode dizer: eu descobri que a minha vida, na verdade, é uma grande maravilha, depois de ter sido socorrido por aquele que fez todas as coisas. E então você cumprirá o propósito para o qual você foi criado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E você juntamente comigo pode dizer: glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus o abençoe. Que Deus lhe dê vitória. Que Deus lhe dê a verdadeira visão. E possa assim abrir o seu coração para Jesus, para ser restaurado completamente. Senhor, abre os nossos corações e as nossas mentes. E nos ajude a nos aproximarmos do Senhor pela fé e convidá-lo para viver e reinar em nossa vida para sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe, meu prezado irmão, meu querido amigo.